Olá, está começando mais um Opinião Pernambuco. Eu sou a Ariana Pacheco e hoje a gente vai falar sobre a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, que foi aprovada em setembro pela Câmara de Vereadores do Recife e sancionada em outubro pelo prefeito João Campos. A lei despertou críticas e elogios que a gente vai repercutir aqui hoje com a ajuda de Ana Ludermir Bernardino, professora de Planejamento Urbano e Regional do Departamento de Arquitetura e da pós-graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE, e Mariana Asfora, presidente do Instituto da Cidade Pelópidas Silveira, que é ligado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento da Prefeitura do Recife. Mariana e Ana, sejam muito bem-vindas aqui ao Opinião Pernambuco. Agradeço logo que vocês aceitaram o convite para vir falar sobre esse tema. E Mariana, eu queria começar te perguntando quando é que se começa a discutir essa lei, quando é que ela começa a ser pensada, em que contexto? Bem, primeiro, obrigada pelo convite. A legislação urbanística do Recife, ela começa a gente já tinha tido outras legislações, mas a partir da Lei Orgânica de 1990, a gente teve um novo plano diretor, que foi de 1991. A partir dele, foram desenvolvidos planos setoriais que trataram de vários temas. Um deles era o uso e ocupação do solo, que deu origem à nossa lei, que esteve vigente até alguns dias atrás, a lei de 96, e uma lei de parcelamento do solo, que foi de 1997. Depois disso, a gente não teve revisão de leis de uso e ocupação do solo, nem de lei de parcelamento. Então, a gente teve o Estatuto da Cidade, em 2001, com novos instrumentos, outras diretrizes e objetivos para as cidades, que não foi incorporada à nossa legislação, porque a gente não tinha uma lei de uso. A gente teve um plano diretor, em 2008, que não teve uma lei, que precisaria ter tido uma revisão da lei de uso e ocupação do solo, que não aconteceu. Então, em 2018, na verdade, a gente iniciou um plano de ordenamento territorial, que tratava da revisão do plano diretor, a revisão da lei de uso e ocupação, a revisão da lei de parcelamento e a implementação de instrumentos do Estatuto da Cidade que não estavam previstos. Não estavam previstos na nossa legislação. O EIV, que é o Estudo de Impacto à Vizinhança, PEUC, que é parcelamento, edificação e utilização compulsório com IPTU progressivo, que estava previsto desde o Plano Diretor de 91 e nunca tinha sido implantado, a outorga onerosa do direito de construir e a transferência do direito de construir. Então, a partir de 2018, a gente começou um trabalho de revisão do Plano Diretor, que foi aprovado em 2020, e aí, passada a pandemia, que foi um período de interrupção, a gente teve em sequência a regulamentação da outorga, da TDC, do PEUC, do EIV, e aí, em 2025, a gente começou retomou a discussão, na verdade, da Lei de Uso e Ocupação do Solo, nessa lógica de revisão completa da legislação urbanística para que elas conseguissem conversar entre si. Porque a gente tinha muito problema de, digamos, buracos na legislação ou sobreposições que dificultavam o entendimento da legislação e da estratégia de desenvolvimento urbano do Recife. Então, foi nessa lógica que a lei foi revisada. E aí, Ana, uma das críticas, né, Mariana aí falou de fazer com que elas conversassem, colocar todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva, né? Acho que a primeira crítica que foi feita com relação a essa lei foi a revogação da lei dos 12 bairros, né? Que é ali, são 12 bairros que falam um pouco sobre leis de construção, né? Ali naquele Graças, Espinheiro, alguns bairros do Recife, que são 12, né? E aí eu queria te perguntar, isso se perde realmente com a extinção e a revogação dessa lei? Não se perde? A nova lei, como a Mariana falou, ela de fato também dialoga com relação a essa antiga lei dos 12 bairros? Obrigada, né, pelo convite. Também gostaria de começar agradecendo. Sempre um prazer poder discutir com vocês.
existe uma grande comoção acadêmica e de alguns segmentos da sociedade em torno da revogação dessa lei dos 12 bairros, mas essa preocupação ela poderia ter se antecipado e ter permeado mais o momento da discussão, porque no próprio plano diretor, que é o momento em que a gente delineou essas zonas e os potenciais construtivos e os coeficientes, na minha opinião, já existiam indícios de que a lei dos 12 bairros, da forma como ela existia em 2001, não existiria mais. Então, a gente já tem alguns polígonos, né, algumas áreas da cidade que começaram a adquirir coeficientes de aproveitamento diferente desde aquilo que foi remetido à Câmara dos Vereadores em 2018, desde aquilo que foi aprovado em 2021. E aí foi agora que veio ao debate público essa temática, mas já tem alguns aspectos que foram colocados desde o plano diretor. O que acontece? A nossa lei anterior, né, a de 2008, ela não incorporou as principais qualidades urbanísticas que poderiam ter sido promovidas se toda a cidade tivesse parâmetros semelhantes à lei dos 12 bairros. O que era a lei dos 12 bairros? Era você pensar que a largura das ruas poderia condicionar a altura das edificações para que a gente tivesse essa insolação, a permeabilidade do solo, manter mais solo natural para que com as chuvas esse solo consiga absorver e principalmente o tratamento dos térreos. Então, se a lei de 1996 era muito agressiva em relação à forma como o edifício toca o chão, ou seja, quando a gente permite muros de 4,5 metros totalmente vedados, a gente permite a colocação de todos os estacionamentos no semi-enterrado e nesse pavimento elevado, você cria uma distância entre essa edificação e a rua. Então, é algo que torna essa edificação um pouco agressiva para quem está ali no nível do pedestre. E o principal ganho da lei dos 12 bairros era em relação a essa taxa de solo natural mais preservada, mas principalmente em relação a essa permeabilidade visual e social que poderia acontecer quando você tem esse tratamento do térreo mais qualificado. No entanto, isso deveria ter sido incorporado para mais partes da cidade, desde quando ela foi criada e ela tornou uma área de exceção. Então, a lei dos 12 bairros tratava excepcionalmente 12 bairros da cidade que se distinguiam dos bairros do entorno. Então, ela repercutiu, né, de modo que o setor imobiliário foi buscar outras áreas da cidade limítrofes, como por exemplo Rosarinho, Casa Amarela, para fazer as edificações daquele modo que era possível fazer em toda a cidade. Então, a gente teve aquele território de excepcionalidade e a qualidade urbanística que se previa naquele território não repercutiu nas áreas do entorno. E aí, a grande batalha, né, era que essa lei deveria ter orientado há muito mais tempo a requalificação desses instrumentos urbanísticos e dessas diretrizes para as outras partes da cidade. Isso não aconteceu, então realmente foi um pouco tardio. E aí hoje, né, quando a gente no plano diretor já redesenha a cidade, a gente tem a macrozona de ambiente natural e cultural que engloba um pouco do que era para ser essa lei dos 12 bairros, mas tem porções que eram preservadas pela lei dos 12 bairros e que nessa nova lei já tem parâmetros construtivos mais incisivos, porque o que orienta essa legislação atual... Mas como tu diz assim, padrões mais incisivos... Por exemplo, um dos aspectos que orienta essa legislação atual é que ao longo de todos os principais eixos viários de grande mobilidade, de transporte, a gente pode ter uma intensificação dessa construção. Se a gente enxerga, por exemplo, a Avenida Norte, que ela tem uma calha relevante, passa transporte coletivo, você pode verticalizar ao longo dessas grandes avenidas, ou então Então, essas avenidas, quando elas cortam alguns bairros da lei dos 12 bairros, como por exemplo o caso da Tamarineira, parte da Tamarineira ao sul da Avenida Norte era da lei dos 12 bairros, mas agora
um pequeno setor, por exemplo, do bairro da Tamarineira, já passa a ser uma zona de reestruturação urbana, que já pretende, né, intensificar um pouco mais o uso e a ocupação do solo, talvez autorizar mais a verticalização, não cobra a mesma permeabilidade do solo, a mesma taxa de solo natural. Então, em algumas partes, a gente teve uma diminuição dessa preservação do solo, desse solo natural, desse gabarito. E no debate, né, contemporâneo, quando a gente se encontra, né, nesse contexto de mudanças climáticas e todas as metrópoles, né, podem estar passando por dinâmicas demográficas de diminuição da população residente, e a gente segue, né, com aquela premissa de que é necessário sempre construir no máximo do seu potencial construtivo. Mas no contexto atual já se discute, né, que a gente não pode dar nenhum passo, retroceder em nada no que diz respeito à preservação dos nossos recursos naturais, ao estímulo ao reuso daqueles imóveis que já existem. Então, quando a gente tem uma legislação que preserva menos do que a legislação anterior, aí surge esse debate. Então, tem realmente algumas porções do Recife que vão ser menos preservadas comparativamente àquilo que era a preservação da Lei dos 12 bairros. Agora, Mariana, por que não houve, por exemplo, um movimento de se ampliar para outros locais, outras zonas, a Lei dos 12 bairros? Porque realmente houve essa mentalidade de vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Então, houve exatamente essa mentalidade de ampliar. De ampliar. Esse ponto que a Ana estava tocando, de como a edificação toca no solo e como é que o pavimento térreo ele se relaciona com a rua, é um dos pontos principais da nova lei. Então, a gente leva para toda a cidade essa necessidade de uma faixa de ajardinamento, da permeabilidade visual, da implantação do que a gente chama de fachada ativa, que é a possibilidade de você ter no pavimento térreo, diretamente vinculado à calçada, sem poder colocar vaga de estacionamento na frente, um ponto comercial ou um tipo de serviço que tenha comunicação com a rua. Há um questionamento em relação a determinadas áreas, como a Ana falou, né, alguns pontos que terminaram tendo uma possibilidade de adensamento maior no território que antes era dos 12 bairros, mas porque a gente exatamente alargou esse conceito como uma lógica de cidade. Então, margens de rios, a gente não tratou só a margem esquerda do rio Capibaribe, naquele trecho ali entre Apipucos e Derbe. O outro lado do rio Capibaribe também passou a ser incorporado nessa lógica de ter uma taxa de permeabilidade diferenciada, de ter essa obrigação de uma relação melhor com a rua. Então, a gente ampliou. Quando você fala da taxa de permeabilidade, por exemplo, se você fizer a conta específica nos terrenos da chamada ARU, né, a área de reestruturação urbana, que era um território de exceção e que representa 5% do território do Recife. Então, eu tinha 95% do território sem essas demandas e 5% protegido não, com um tipo de padrão de ocupação diferenciado. Quando a gente vai transpor isso para toda a cidade, mesmo eu diminuindo um pouco a taxa obrigatória de permeabilidade, que nos 12 bairros permaneceu, porque na Câmara isso foi alterado, ele permaneceu com a taxa de permeabilidade de antes. No restante da cidade, se você fizer a conta total, você vai ver que a permeabilidade da cidade se ampliou. E a gente incorporou um conceito de taxa de contribuição ambiental, porque o que se entendeu no contexto das mudanças climáticas é que só a taxa de permeabilidade não vai dar conta das nossas necessidades. A gente precisa conseguir reter água. Então, a gente cria uma lógica de jardim de chuva para que os jardins consigam reservar água para que ela depois vá para a drenagem urbana ou que ela seja absorvida pelo lençol freático. Em Boa Viagem, por exemplo, os reservatórios de retardo, que são obrigatórios em todos os terrenos,
nesse contexto de mudança climática, eles passam a ter que reabastecer o lençol freático, porque nas pesquisas que a gente fez, a gente tem um convênio com a UFPE, que é o Recife Cidade Parque, e aí uma das dificuldades que a gente tem é que o lençol freático de Boa Viagem, aquela área está tão impermeabilizada que você não consegue que a água percole. Então, o que é que a gente fez? Essa solução de garantir que os reservatórios reabasteçam para diminuir, está tendo um rebatimento, né, no território de Boa Viagem, que ele vai cedendo, ele está descendo. Então, um dos motivos é essa história do lençol freático, a gente criou uma forma de reabastecer. Então, quando a gente olha com a lupa no território dos 12 bairros, você pode ter essa impressão de que há um retrocesso. Mas tanto a qualificação urbanística da ARU foi incorporada ao restante do território, como a gente, se você colocar no panorama geral da cidade, você vai ver que as taxas melhoraram em relação ao que existia antes. Então, foi essa a lógica. Você acha, Ana? Quando a gente fala do solo permeável, tem que distinguir, porque na Lei dos 12 Bairros era mais uma nomenclatura de solo natural. E você não podia substituir grande parcela desse solo natural por solo permeável do tipo cobograma, por exemplo. E aí, agora, a gente tem alguns percentuais, em alguns casos específicos, em que o solo natural, ele não precisa ser efetivamente o solo natural, mas ele pode ser solo permeável. E aí existe uma diferença entre você ter uma área efetivamente verde e arborizada ou você ter o cobograma. Então, se você for analisar especificamente a área, né, de reestruturação urbana, eu acho que teve algumas perdas, né, do que era o potencial de preservação que a antiga lei demandava, e também em relação a algumas áreas específicas, em alguns setores de bairros específicos, a gente não tem mais aquela mesma característica. Mas como Mariana estava falando, a diferença entre como as edificações podem se comportar em relação ao nível do pedestre, ela muda para toda a parte da cidade. Mas uma coisa que eu me preocupo é que todo esse bom comportamento do incorporador imobiliário, toda essa gentileza urbana, ela é muito premiada e bonificada com acréscimo de potencial construtivo. Então, se você faz uma fachada ativa, toda aquela fachada ativa é área não computável. Se você faz um térreo visitável, todo aquele térreo visitável, ou seja, por exemplo, se você tem um edifício que ele vai de um ponto a outro, de um quarteirão, você pode fazer com que ele seja um corredor de um lado a outro, cheio de galerias, sabe, com comércio e serviço. E isso também é área não computável. Você vai... Ou seja, é assim, quando você fala área não computável, com aquilo ali eu estaria construindo 100 metros quadrados, mas como ali não vai computar, aí eu tenho como se você tivesse um bônus, né? Isso. Assim, uma Por possibilidade exemplo, de construir digamos mais. que você pudesse construir 1000 metros quadrados, mas aquilo dali, daquele térreo visitável, tem 150 metros quadrados de um corredor de um lado a outro, com galeria comercial, e isso é um bônus a mais daquilo que você pode construir nos outros pavimentos. A fachada ativa também. E aí a gente está o tempo inteiro nessa legislação bonificando, premiando quem fizer uma gentileza urbana que não passa da sua obrigação. Então, o que é que acontece com o térreo visitável especificamente? A gente pode fazer uma migração desse comércio de rua para que ele fique nesse térreo visitável, porque o empreendedor ele é estimulado a fazer esse térreo visitável porque aquilo dali não é computado, é um bônus que ele ganha. E ainda na nossa legislação atual, né, recentemente aprovada, você pode trancar esse térreo visitável com gradis, conforme o interesse daquele proprietário, com critérios de segurança no período noturno. Então, além de você ganhar aquela área, você pode retirar uma vitalidade da rua ao inserir esse comércio dentro desse térreo visitável.
E aí, se você for ler os bônus e as áreas não computáveis nessa legislação atual, isso aparece inúmeras vezes. Cada pequena migalha de gentileza urbana é premiada e bonificada com adicional de potencial construtivo, quando a nossa legislação poderia simplesmente ter dito que é obrigatório fazer fachada ativa, ponto. Sem bonificar, né? Então, por que a gente bonifica tanto? Então, é aquela necessidade política de se antever a um protesto que possa acontecer na Câmara de Vereadores, de imaginar que, se ela chegar de uma maneira talvez mais rigorosa, ela pode ser completamente transformada na Câmara de Vereadores. Então, o fato é que ela já foi, na minuta, com todas essas premiações e bonificações para os atos de gentileza urbana. Mariana, realmente foi uma escolha. Foi uma escolha. A gente tinha uma discussão sobre ampliação de capacidade de construção, inclusive, na cidade. E aí, a diretriz que a gente adotou foi: quem aderir à estratégia de desenvolvimento urbano proposto na legislação vai poder ser bonificado. A gente tem sempre que comparar com o que a gente tinha como realidade, né? A gente tinha uma realidade de um plano diretor, antes da gente fazer essa revisão completa, a gente tinha um plano diretor que só restringia o que era a área privativa, e que são as áreas de venda, digamos assim, né, de aluguel e tal, salas comerciais, unidades habitacionais, mas a gente poderia ter um mundo de área construída, de condomínios clube, áreas de garagem. Aí a gente começou a ver aparecer na cidade 8 pavimentos, hospitais que tinham 3 pavimentos de salas de atendimento e 8 pavimentos de garagem, porque nada daquilo contava no coeficiente de construção. Então a gente imaginou uma estratégia diferenciada, que era: se você seguir o que a cidade precisa, que é dinamização urbana, então até a vigência dessa lei, a obrigação de colocar a fachada ativa no terra era 0. A gente tem hoje uma obrigação em algumas áreas, em alguns terrenos específicos, principalmente em vias arteriais, que são as principais avenidas em que tem transporte público, mas nas outras avenidas a gente tem isso como um incentivo a que haja essa adesão à estratégia de cidade. Então, sim, é uma estratégia de atrair o empreendedor, né, para ou o proprietário de os próprios condomínios que já existem e precisam se viabilizar também. A gente tem muito problema de condomínio, de edifícios que são mais antigos e tem um custo muito alto de manutenção, então eles passam a poder implantar um ponto comercial na frente do seu prédio, né, obviamente atendendo lá algumas taxas, mas aí ele vai poder também se viabilizar. Então é uma lógica de fazer com que vamos todos construir essa outra cidade que a gente pode ter, que é uma cidade mais caminhável, uma cidade com calçadas mais largas, porque a gente obriga a ampliação de calçada, uma cidade em que as pessoas convivam mais na rua, né? Que elas não precisem se trancar em espaços para viver essa cidade. Então, tem toda essa lógica envolvida. E, assim, tem uma coisa também que, do ponto de vista de preservação, que a nova legislação, ela triplica a nossa área de sítios históricos. Então, houve um cuidado de garantir determinadas ambiências, né, contar a nossa história para que a população possa se reconhecer na cidade, mas que em outros lugares a gente possa implantar essa estratégia de desenvolvimento urbano. Vamos falar um pouquinho você falou sobre sítios históricos, né? Essa lei cria, né, zonas especiais de preservação do patrimônio histórico-cultural e também aumenta o número de imóveis especiais de preservação. Qual a importância dessa ampliação, Iana? É extremamente relevante, né, que a gente tenha instrumentos capazes de delimitar o que é que o poder público entende como o nosso patrimônio. Nessa nova legislação, a gente está distinguindo, né, setores de preservação de significância, setores de preservação de morfologia, provavelmente
cuidados diferentes e níveis de gestão, zeladoria urbana e cuidado vão ser tomados em relação a cada uma dessas áreas e tem que ser aí, a partir de agora, um novo desafio, né? Porque esses polígonos que a gente tem de patrimônio histórico não tem significado que eles conseguem se preservar ao longo do tempo, que eles têm boa qualidade de manutenção, limpeza urbana, que os imóveis estão preservados. Então, essa delimitação, ela é muito valiosa, né? E o desafio da gestão vai ser ter a atenção necessária com todos esses novos setores de preservação, fazer regulamentações específicas e ter esse cuidado, essa atenção, conhecer essa população, a necessidade dessa população. Quando a gente estava discutindo, né, a minuta da lei na universidade, com o Departamento de Arquitetura, a gente se reuniu, né, e esse processo de revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo não teve o mesmo ritmo de participação popular que teve o plano diretor. Foi muito mais rápido, a gente teve pouquíssimo tempo para conhecer essa minuta, então a gente correu para tentar entender, enquanto departamento, escreveu um documento, né, forneceu esse documento, e existem algumas preocupações em relação às nomenclaturas que estão sendo utilizadas, como, por exemplo, o que é o setor de preservação de significância ou de morfologia, o que é que isso vai significar, do ponto de vista da preservação. Então, gerou esse documento, existe um pouco dessa preocupação, como se, embora a gente utilizasse o termo significância, que incorpora os aspectos imateriais, as relações de vizinhança, o saber fazer, os folguedos, as festas, tudo que é capaz de permanecer ali, quando de fato a gente vai ver a materialização disso nos termos da lei, a gente está preservando muito mais a materialidade. Então, quais vão ser as condições desse sítio histórico preservar esse patrimônio imaterial? E a gente tem, né, nesses sítios históricos, um processo de contraste entre a obsolescência e a inovação imobiliária. Então, por exemplo, se você tem o sítio histórico da Boa Vista, muito próximo à Ilha do Leite, a Ilha do Leite extremamente dinâmica, onde você autoriza uma verticalização, que tem altos coeficientes de aproveitamento, como é que aquele sítio histórico da Boa Vista, ali no entorno do mercado, ali o Pátio de Santa Cruz, vai conseguir manter as práticas tradicionais, o cotidiano? E aí isso não é uma missão efetivamente da legislação, mas quando a legislação incorpora isso da significância dessas práticas, desses aspectos imateriais, existia uma expectativa na universidade que a legislação fosse capaz de preservar um pouco mais essa área de uma possível gentrificação, da competitividade de usos. Então, imagina se você tem uma rua que costumava ser habitacional, mas agora, gradativamente, ela vai ser toda de consultórios médicos e de escritórios, ou então de uma população com outra renda. Como é que aquelas dinâmicas do cotidiano vão se preservar? Mas eu acho que nada, né, do planejamento urbano consegue ser enxergado isoladamente. Então, é tudo muito articulado, né? A gente só entende a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, entendendo o plano diretor, esse projeto de cidade, o papel que tem esses eixos, essas grandes avenidas, essa orla dos rios aqui. E aí você precisa entender também como é que funciona o organograma da prefeitura, né? Qual é a secretaria que vai abraçar a causa de ter essa atenção. E aí a gente tem a expectativa, né? Eu acho que até Mariana deve compartilhar dessa expectativa que com essa ampliação do número de zonas especiais de preservação, a gente tem que ter uma ampliação do corpo técnico que lida com essa cidade construída, consolidada, de valor histórico. Então, isso daí é muito valioso, mas a legislação ela tem um alcance limitado, né, em relação a isso. Como é que se pretende cuidar desses locais, Mariana? Veja, a gente vamos por partes. Vamos criando essas por camadas, né? É um sistema de aproximações sucessivas. Primeiro, a gente conseguiu o primeiro plano diretor do Recife que
teve a definição de uma política de preservação de patrimônio cultural. Porque, embora a gente já tivesse sítios históricos, digamos assim, a gente não tinha uma política municipal de preservação de patrimônio cultural. Então, o plano de 2020 trouxe essa política e aí a gente, a partir dela, né, a partir dessa possibilidade, a gente implantou uma outra forma de gerir os sítios históricos, que passa por fichas de parâmetro que facilitam essa análise de intervenções e passa também pelas declarações de significância de cada sítio histórico, para que a gente entenda essa dimensão imaterial que Iana falou. E aí a gente tem o desafio de estruturar melhor a gestão para conseguir fazer todo esse trabalho que a gente se propõe, mas ter conseguido garantir essa ampliação, né? A gente duplicou aliás, a gente triplicou a área de preservação histórica. Então, isso já é um compromisso de que a gente vai agora administrar esse novo território que a gente ganha para a cidade, para a nossa memória. Mariana e Ana, nosso tempo foi muito curtinho, a gente falou muito pouco. Eu tinha muitas coisas para perguntar, mas eu acho que a gente pode fazer parte 2 desse programa. Muito obrigada pela presença. É o quê? Deu nem para falar do retrofit. Eu também tinha muita coisa para falar. Não, vou chamar muita coisa. Você. A gente conversou aqui antes de começar, né, de que a gente ia falar dos elogios, das críticas. Faltou coisa, mas eu acho que dá pra gente conversar mais futuramente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada pela Obrigada. E é isso. Esse foi o Opinião Pernambuco. Até uma próxima.